pessoal! Estamos de volta no nosso Proficast, trazendo para vocês os temas mais diversos relacionados à educação. Neste episódio 15, temos o meio de toda aquela situação da escrita, como está escrita nas escolas brasileiras. Pois então, a professora que vem hoje é especialista. Ela vai se apresentar, vai dizer toda a trajetória dela e vocês vão ver como ela é fundamental para estar aqui representando o 9º ano, né? Como está sendo a saída desses estudantes lá no final do ensino fundamental. E para chegar lá no ensino médio, né? Quais as habilidades que esses estudantes precisam adquirir? Quais as responsabilidades desses professores? Como é que está a nossa escrita, afinal de contas? O nome do episódio, a gente batizou ele como Metas Cumpridas no 9º ano? Será que estão cumpridas? Será? Nossa convidada vai ajudar a solucionar essa dúvida. Por favor, apresente-se pra gente. Boa noite. Primeiro, Boa já noite. agradecer o convite. Muito alegre de estar aqui compartilhando com vocês. Isso é uma boa pergunta, né, das metas, mas eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Janaína Calovi. Tenho 27 anos em uma escola, 25 em outra, uma particular, uma pública. E eu tive o privilégio, hoje eu sou supervisora escolar, mas há 3 meses. Mas a minha experiência de vida, ela é bem abrangente, porque eu trabalhei 17 anos com alfabetização e durante esse período que eu trabalhava com alfabetização em um turno, no outro eu trabalhava com 9º, 1º, 2º e 3º. Ou seja, eu pego o início, o meio e o fim, né? E esse meio é uma questão bem complicada, né? Eu acho assim que é o momento bem complicado. Nessa minha trajetória, o que eu percebo, né? Não pode se separarem essas partes. Elas são muito, muito, muito integradas, muito interligadas, amarradas, né? A gente, quando fala em textos, né, em coesão e coerência, é exatamente o que deveria ter do primeiro ao terceiro, né? Coesão e coerência. Vejam só como esse episódio promete. Thaís, Coesão e coerência. ela já vai explicar melhor Já me pra deu um gente. nervosismo. Antes de a gente seguir, quero dizer para vocês que fiquem até o final do episódio, porque terá uma surpresa para vocês de um de nossos apoiadores. Então, para quem se inscrever no canal aqui no YouTube, vai participar de um sorteio e no final do episódio a gente vai dizer do que estamos falando. Bora se Muito inscrever, bem. então. Bora se inscrever. A gente tem uma missão, Jana, de chegar em 500 inscritos. A gente tem hoje, no dia de hoje, Nossa meta. 247, se não me engano. Então, olha aí, ó, é uma meta ousada, né? Eu não vou dizer aquele meme sobre metas, ele não cabe aqui. Mas a gente quer dobrar essa meta, tá? Então, por favor, Inscreva-se no canal. nos ajudem. Vamos agradecer aqui aos nossos apoiadores. São fundamentais, estão conosco, ajudando a construir esses episódios, Incentivando a gente. incentivando, não só dizendo, ei, prossigam que isso tá bacana, como nos dando a energia que a gente precisa para seguir com esse debate que é tão importante, né? Então, nosso muito obrigada, Darkness Tattoo e Piercing, também Presença Santa, com venda de imagens e santos cristãos. Temos também Livraria Cultural, que voltou. Muito obrigada, Livraria Cultural, por voltar a acreditar. Não que tenha deixado de acreditar, só deixou de apoiar por um tempo, mas voltou, isso que importa. Um bom filho, a casa torna, né? Bem-vindo de volta! E também Luca Alduro Soluções Educacionais. Não é apenas estudar, é saber como estudar. Então, é uma organização de estudos não só para alunos, mas para toda uma família, né? Chamem a Lu. Muito bem. Posso começar com a Fiz primeira bem dessa pergunta? vez, Prof. Thaís. Fez muito bem. Ah, obrigada. Tá excelente. Tu Quer sempre faz muito bem Ah, feita.
Vocês não sabem quantas vezes a nosso gente merchan. corta às vezes, mas tudo bem. É mentira, ela faz tudo direto. É excelente. Por isso que não pode passar a palavra para mim nesse momento. Ela vai um dia, é o meu sonho, Jana, é o meu sonho que um dia ela fale dos nossos apoiadores. Vai ser um momento único. Não, eu não tenho. Vai pegar filtros eu e não edições, tenho essa graças a habilidade. Deus existem para serem usados. Viu? Isso. Não, já que eu não tenho essa habilidade, mas a pergunta tem a ver com Com habilidades. habilidades. A primeira pergunta seria a seguinte: no final do 9º ano, quais as habilidades essenciais em língua portuguesa que os alunos deveriam dominar? Assim, antes, ao entrar no ensino médio, o que eles não podem deixar de ter? Tu usaste muito bem o verbo. Deveriam. A gente sabe que isso nem sempre acontece, né? O domínio da leitura e da escrita, né? Porque, assim, pensa-se que ele deveria chegar ao 9º ano com essa bagagem já feita, carregada, né? E que no 1º, 2º e 3º, isso já tivesse pronto para ser aplicado com uma maior, vamos dizer assim, profundidade, com com um maior domínio. Mas a gente nota que não é bem assim, né? O que eu noto? O aluno entra no 1º ano e ele vai até o 5º numa empolgação de leitura e numa leveza de escrita na maioria das vezes. E com o passar dos anos, as duas coisas vão diminuindo. Parece que chega ali pelo 6º ano, acontece um corte e eles começam a não ter mais essa vontade da leitura e nem essa leveza da escrita. E o que acontece? A falta de leitura, consequentemente, prejudica essa escrita. Né? Eu enxergo isso como um problema. Ele tem várias pontas nesse problema e também em busca de soluções. Até por eu ter experiência do público e do privado. A gente tem uma questão social muito séria, né? Eu sempre digo, desde que surgiu o celular, as redes sociais, nunca se leu tanto no mundo. É verdade. Quando a gente diz assim, meu filho não está lendo, mentira, ele está lendo muito. O problema é o que ele está lendo. Uhum. É o que ele está lendo, mas nunca se leu tanto no mundo, né? E As se redes- digitar também, Também. né? E É uma forma de escrever escrita, né? também, exatamente. E escrever também. Nunca se escreveu e nem nunca se leu tanto no mundo. O problema é o que, é de que forma. E o problema todo é o filtro. É o que tu lê, o que tu escreve e em que situação, né? Só que tu pensa que esse aluno, ele vem de uma família. Ah, mas a gente está falando aqui de escola. Mas ele vem de uma família. Na escola, ele fica quanto tempo? 4 horas? 5 horas? Né? O resto, ele convive numa família que também só lê celular. Então, assim, aquele hábito de um outro tipo de leitura, nem sempre ele tem, né? E isso é um problema. É um problema. A outra situação também é a questão do engajamento das famílias com a escola, né? Isso é a parte, vamos dizer assim, social do problema, né? A questão da família com a escola. Mas a gente também tem uma questão da organização, da estrutura curricular das escolas. Ela não vai deixar a gente fazer nenhuma pergunta. Ela tudo tá bem, né, respondendo pessoal? todas. Gente, Tudo bem. Que espetáculo! Jana, tu tá fazendo uma ordem, assim, ó, até desculpa te interromper, mas assim, ó, tô só arriscando fora aqui as nossas perguntas, porque tá Me interrompam. perfeito. Incrível. Eu Tá me formei em perfeito. letras e uso muito as letras. É? A área de comunicação é bem comunicativa, então assim, me cortem, gurias. Por bem favor, pode tranquilas. continuar. Essa parte muito nos interessa, inclusive. Porque olha bem, tu tem uma estrutura curricular em que tu tem uma criança de 4º ano, às vezes até de 3º, conforme a escola, conforme o material didático, em que essa criança, ela tem que aprender, por exemplo, pronome oblíquo. Essa criança, ela não sabe o significado da palavra oblíquo.
Porque a gente tem a esperança de que até ali o 8º, ela vá recebendo informações e que ela chegue ali pelo 9º, que ela vai fazer a transição. O 9º seria um reforço para chegar no 1º ano, entrou no médio, tá muito top. Mas daí tu já notou que enquanto professora de português, tu entra no 6º, tu repete uma parte do conteúdo do 5º e ele não sabe. Daí no 7º, tu repete uma parte do conteúdo do 6º e ele não sabe. Mas quando eu recebo o aluno lá no 1º, no 2º, no 3º do médio, ele continua sem saber. E não é que ele não saiba. Muitas vezes ele vai te dizer assim: nossa, prof, nunca ninguém tinha me explicado isso. Mas isso não é porque a tua prof não te explicou e porque, ai, nossa, gente, como a professora Janaína, ela era legal, ela explicou melhor do que todo mundo. Claro que não. Eu expliquei num momento em que ele tinha um nível de maturidade que pode entender o que é e para que vai ser aplicado. Só que nessa idade ele já está de saco cheio. Perfeito. Sabe por que todo ano a gente vê isso e eu nunca entendo? Em geral, tem uma idade em que ele vai entender. Em geral, eu noto isso. Tem uma idade em que ele vai entender, aquele basicão, assim. Aquele basicão ele vai entender em uma certa idade, né? Então, eu noto que isso também é um problema. Já começa por aí. Na minha opinião, se eu tivesse que estruturar o currículo de língua portuguesa, do 1º ao 5º, e não sei se até o 6º por aí, ele não teria só leitura e escrita. Só leitura e escrita, porque eles aprendem a ler, eles aprendem a escrever, e em nenhum momento dessa leitura e dessa escrita tu precisa necessariamente saber nomenclaturas. E daí ele aprende a regra do uso daquilo que ele já usa. E se tu for prestar atenção, quando um aluno está ali pelo 4º ano e está estruturando um texto, tu lida muito mais com as regras. Eu vou tirar fora a ortografia, que ortografia é uma coisa que a gente corrige o tempo todo, mas a gente não corrige estruturas de frases, a gente não corrige pronomes, a gente não corrige muito a conjugação verbal, porque o básico ali do presente, passado e futuro ele sabe usar. Então, assim, tu perde muito tempo nisso. E parece que quanto mais tu faz isso, mais tu vai cortando a A vontade de vontade. aprender. A vontade de aprender, o interesse pela leitura, o interesse pela escrita. E daí tu entrega um material de escrita e volta assim no 4º ano. Pensa que frustrante numa criança de 4º ano. Tu entrega uma produção e ela volta toda corrigida, né? Uhum. Ou então assim, tu enfatiza muito mais o que ele errou do que o que ele acertou, Sim. né? Isso é uma coisa assim complicada. Eu não sei como é que é o nosso tempo, se eu posso contar Não, a um gente caos. tá super. Pode, por Posso contar um favor. caos que me aconteceu essa semana. Então, eu Ah, falei para vocês que eu estou em supervisão, né? Eu recebi um pai na escola pública que ele veio contestar que o menino fez o cartão do Dia dos Pais. E ele é vô-pai. Ele cria o neto. uhum. E daí ele chegou e ele foi me mostrar, muito indignado com a professora de 3º ano, acabando o bloco de alfabetização ali, porque o cartão do Dia dos Pais, ela colocou frases, sugestões de frases no quadro para que eles escrevessem no cartão. E daí ele copiou, ele é um menino que tem alguns, ele está lendo, mas quando ele escreve, ele não é disléxico, mas ele tem dificuldade na escrita. A dificuldade dele é na escrita. E tudo bem. Então, ele está fazendo prof particular, ele está indo na psicopedagoga para ver se tem alguma Investigando. coisa. Investigando. Investigando. Mas, assim, a gente já viu que não é uma coisa muito séria. Até a prof disse que parece, assim, para ela, um problema de confiança nele mesmo, uma autoestima, porque tudo que ele vai escrever, ele pergunta para ela, porque ele não quer escrever pela sua própria vontade. Porque ele tem medo de errar. Mas daí muita coisa, Muita gente, coisa se muitas coisas se explica. explicam. O vovô chegou lá na escola e disse assim, Incrível. professora, olha aqui no meu celular, vou lhe mostrar a foto. Porque assim, ó, não é na escola que tem que aprender, não é a escola que tem que corrigir, não é assim que funciona. E olha só, ele chegou em casa com o cartão e tá escrito. Daí tá escrito assim, Feliz Dia do Pais, não dos pais. Feliz Dia do Pais.
Daí tinha mais um trechinho de uma frase e no final dizia assim: você é o meu super-herói, seu capa. Ele escreveu Uhum. seu capa. Ok. E ele mostrou para a prof e a prof disse que estava certo, que estava tudo bem. E daí a minha esposa viu e ficou muito brava, porque não sei o que que tem, porque a avó dele disse, daí ela disse que à noite eles vão apagar e já vão corrigir, ele nem sabe que eu tô aqui, então eles vão corrigir antes de me entregar. E daí a prof disse assim: isso era um trabalho afetivo. Ele não era um trabalho avaliativo. E daí tu entende, ela foi muito pontual numa colocação. Ela disse assim: se o senhor somar quantas palavras tinham neste cartão, ele errou 2. E essas 2 foi o que gritou aos olhos da avó. E ele saiu da escola ao meio-dia, tão feliz que a primeira coisa que ele fez quando chegou em casa foi mostrar o cartãozinho para a avó. E a primeira coisa que a avó fez foi dizer: mas tem 2 coisas erradas. Então, quer dizer, lá do 1º ao 5º, tu já começa a passar por essas situações. E tu acha que uma criança que tem um problema de autoestima, que não está confiante naquilo que faz, ele vai ter gosto pela escrita? E eu vou te chamar a atenção para uma outra coisa que eu tenho certeza que tu vai, falar muito bem sobre isso, que é o terrorismo que se faz acerca do texto dissertativo argumentativo já no ensino fundamental 2. Exatamente. E daí o que que a gente. Bem, então, isso é uma vivência de uma escola pública, que talvez a gente diz que é da escola pública, mas a gente está careca de saber que na escola privada, porque tu paga, tu quer que corrija mais ainda. Não que a escola não tenha essa função. A escola tem o seu papel porque a escola oportuniza. Existem coisas que são oportunizadas somente na escola. Que se tu não fizer aquilo para o aluno, por mais que seja ruim, ele não vai ter outra oportunidade de ver aquilo ali. Ah, tem que ler clássicos da literatura. Na escola, pelo menos uma vez, alguns tu tem que ter. Porque em casa, tu não vai ter um pai que mande tu ler os clássicos. É muito difícil. Tem que ser uma escola em que os pais tenham muito acesso, uma bagagem cultural muito grande, senão ele não vai ter. Então, eu concordo que tem coisas que a escola tem que fazer, sim. Mas às vezes tu tem que pesar a mão. Tem que E ler que Machado de Assis, Jana. no 6º ano. Ah, não, né? Não, não. Tu tem que ter uma boa professora de literatura, conforme eu conheço uma aqui da mesa. Excelente. Excelente, excelente. Que muitas vezes me espelho no trabalho dela também, nas ideias, nos comentários que ela fazia, naquele tempo em que a gente já foi colega um dia, né, gente? Ela não contou isso. Não contei, contou, fui mas- estagiária, gente. Não fala também, porque isso envelhece a Ah, pessoa que tá não, aqui. não, não, não. Parece que eu trabalho há muito É que tempo. faz pouquinho tempo que eu sou É. prof. Ah, É, muito pouco tempo. Foi tipo ontem. Foi coisa tipo ontem, né? Mas tu tem que ter um professor mediador, tu tem que ter alguém que traduza aquilo, que faça ele entrar naquele tempo, tu tem que fazer N coisas antes disso. É a mesma coisa na escrita. Não é no momento do cartão que tu tem que fazer a correção, né? Tu tem um momento em que tu vai ter que afirmar essa criança que ela sabe escrever e depois que tu vai fazer as correções e que ela leia muito para escrever muito, porque se ela ler muito, nós teremos poucas correções para serem feitas. Ô, Jana, tu acha que essas crianças, elas chegam no 9º ano um pouco traumatizadas desse sistema todo? Eu não sei se eu usaria o termo traumatizada, mas elas chegam cansadas da repetição. Estressadas nesse sentido? Elas já estão cansadas. Ah, professora, pronome de novo. Eu nunca entendi o que é tal coisa. Isso cansa. Porque daí tu vai num período em que tu quer uma coisa nova. É uma idade, 9º ano, é uma idade intermediária, né? É uma idade assim, ó, que tudo é muito. É muito hormônio, é muito amor, é muita vontade, é perto da festa dos 15 anos, é tudo Aham. muito, é muita Eles festa. estão empolgadíssimos É. que vão para o ensino médio. Exatamente. Eles entram no 9º ano pensando que eles já estão aprovados, porque eles já estão no 9º ano. Então, assim, tudo é muito no 9º ano. Tudo é muito. Então, eles chegam, eu acho, assim, ó, cansados daquela repetição. E quando tu perguntaste também, tu me fez uma pergunta ali se eles chegam
com medo. Com É um medo da terrorismo. estrutura do... É. Eu vim de uma escola particular, agora a minha vivência é da escola particular, tá? Na minha escola particular, eu acho que a gente tinha um projeto, porque eu não estou mais lá. A gente tinha um projeto muito legal. Se tinha produção textual uma vez na semana desde o primeiro ano. Isso não significava que tinha que ser corrigido radicalmente desde o primeiro ano, mas que tu tinha um momento, vamos dizer assim, formal para uma escrita. Então, se parava a aula para se escrever. E o que que eu noto? Eles, lá na escola, eles tinham também uma questão, né? Não é do nada que eu fiquei 27 anos lá, né, gente? O professor, ele não era trocado toda hora. Então, tem o lado bom e tem um lado meio perigoso. Então, eu tinha uma prof de sexto, sétimo e oitavo, e eu, durante 22 anos, eu tive nono, primeiro, segundo e terceiro. Então, eu dizia, me ame no primeiro dia do nono, porque vocês terão que ficar até o último do terceiro, o último dia do Não terceiro. tem escolha. Não E tem eles escolha. amavam, gente. Não tem escolha. Né? Eu disse, a vida de vocês é uma vida sem muitas escolhas. Eu disse, então, nesse sentido. E lá, o que que eu fazia? Eles vêm, sabe a coisa do livro didático, do programa educacional, né? O sistema educacional. Ele vem, cada capítulo tem um item de gramática, um item de oralidade e um item de produção textual, né? Um gênero, uma tipologia textual. Então, eles estavam acostumados a escrever muita coisa. Então, eu noto que eles não vinham com essa coisa do terror do texto dissertativo. Quem fazia o terror do texto dissertativo, um início assim, era eu. Não como terror, mas assim, a partir de agora, a gente vai diminuir um pouco os outros, porque uma escola particular, a gente não é bobinho. A gente sabe que ela também visa questões de Enem, questões de vestibular, uma preparação. O ensino médio, ele é uma preparação. Então, a gente vai se preparar para esta preparação maior. E eles também têm as questões de provas seletivas para Instituto Federal, escolas do SESI. Hoje em dia, isso também é uma coisa bem presente nos nonos anos, né? Então, eu começo a estruturar um pouco mais. Mas nesse momento, eles já estão com uma maturidade um pouquinho, apesar de ser nono ano, eles já começam a ter uma maturidade um pouco melhor. Então, eu acredito que dá para fazer isso. Eu digo, não, agora a gente vai focar um pouco mais em um outro tipo de texto. Mas eles já tiveram essa caminhada. E eu acho essa metodologia desta escola muito boa. De ter desde o primeiro ano uma caminhada. Então, eles estavam acostumados, por exemplo, a ter uma aula de produção textual. Eles ter aquele momento da escrita. E a gente também tem uma forma de cobrança, por exemplo, de uma reescrita depois da correção, o que é muito importante, porque não tem fundamento também tu escrever numa aula de produção e não ter um mínimo de correção. Então, algumas correções a gente Sim. tinha que fazer, né? Claro. Mas não vai ser no momento afetivo, que nem eu disse antes. Sim. E nem lá no quinto ano. Vai ser quando? A partir do sexto, do sétimo, dosando essa correção. Né? Esse momento afetivo vai diminuindo quando eles vão chegando no sexto, no Vai. sétimo. É uma coisa que acaba dando uma diminuída. O momento afetivo, tipo do Dia dos Pais, do Dia das Mães, Eu ia dizer isso. se reduzem, a gente As sabe. apresentações, né? Até como mãe a terminam gente tudo. sabe, né? Até como mãe a gente sabe que isso acaba diminuindo. Mas eu também acho muito importante a escrita para utilidade na vida. Tu tem que saber conhecer as outras tipologias textuais, todos os gêneros. Obrigada, Senhor. É, Obrigada. porque eles têm que enxergar uma aplicabilidade além do Enem. Além do Enem. O Enem, ele é um momento de uma transição. É importante? É. Ele tem que ser feito? Tem. Mas a vida não se resume só ao Tu Enem. acha que eles trabalham no público e no privado? Eles trabalham suficientemente os tipos textuais para chegar no ensino médio e trabalhar só texto dissertativo argumentativo? Não. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque a escola pública, eu noto muito voltada ao livro.
muito voltada ao livro. Hum. Na escola privada, eu acho que eles chegam um pouco mais preparados. Até porque a minha vivência de escola pública é até o 9º ano. Então, realmente, eu não tenho a experiência do ensino médio de uma escola pública. E a gente sabe que essa escola, ela é estadual, né? Ela é gerida pelo Estado, a do ensino médio, não é uma rede municipal. Uhum. Essa vivência da escola estadual eu não tive. Então, realmente, para mim, isso é uma situação que eu não posso falar com propriedade. Mas até o 9º ano, eu noto na rede municipal da cidade de Canoas, que é onde eu trabalho, eles têm bastante coisas voltadas ao livro, né? E eu noto uma coisa bem legal, o uso bastante intenso das tecnologias para ajudar isso, que é uma coisa que eu sou muito tecnológica, eu gosto do uso das tecnologias. Em sala de aula, a Prefeitura de Canoas investe muito nisso, tá? Então, eles têm uma vivência também importante nessa Que parte. tipo de... dá um exemplo para Eu nós. vou te dar um exemplo, assim, ó. A rede de Canoas, ela é melhor estruturada tecnologicamente do que muitas escolas particulares. Hoje, todas as escolas têm Chromebooks para todos os alunos, praticamente. O nosso lado oeste, que é o lado que foi afetado pela enchente, até tem menos hoje, porque teve que ser comprado Sim. novamente. Uhum. Mas, assim, antes da enchente, a gente já tinha Chromebook para todas as salas de aulas, para todos os alunos. A gente tem telas interativas novas que foram colocadas agora, no pós-enchente, em todas as salas de aula. Telas interativas em que elas utilizam o sistema Windows, tudo, não são aquelas telas interativas ultrapassadas. Uhum. Agora a gente vai entrar com um sistema que se chama Conecta Edu, em que tu tem um servidor virtual em que tu trabalha numa linha de internet de 1,8 giga de Mas, Jana, de que capacidade. maneira essas tecnologias ajudam na escrita? Eu vou te dizer, na escrita, eu considero a alfabetização de todas as formas. Uhum. A alfabetização de sala de aula e a alfabetização também tecnológica, que ela também é bem importante, Uhum. né? Mas o que que eu noto nesse aluno, enquanto professora de português? O professor de português, ele tem acesso a materiais pelo menos mais, como é que eu vou te dizer, atrativos do que num livro. Ah, sim. Os materiais são sim. muito menos engessados. Uhum. Eles te dão muito mais muitas possibilidades. muito mais possibilidades, né? Desse uso. Então, eu adoro não estar engessada em um livro só, que às vezes em redes públicas tu é engessada em um sistema, e nem só na rede pública, né? A gente sabe que na privada, às vezes mais, porque Sim. o pai pagou, o pai quer aquilo ali sendo usado 100%, né? Ô, Jana, e agora que a gente está falando das tecnologias, dos novos tempos, né? Que nós temos um tempo grande assim de educação. Nós sabemos que a educação ela vai indo de acordo, ela responde muitas coisas da economia, muitas coisas dos efeitos da história. Enfim, todos esses processos a educação vem, como consequência, vem respondendo. E hoje a gente fala das necessidades das tecnologias e tudo mais, mas e a questão da inteligência artificial? No ponto de que a gente sabe que a gente pode usar a inteligência artificial de forma bem estratégica para que ajude, inclusive, esse estudante. Certeza. Mas eu digo na relação de que, por exemplo, tu vais pedir um desenvolvimento ali de um texto e ele vai lá solicitar para o ChatGPT, por Fazer exemplo, para fazer. Tu foi bem generosa, nesse só ponto. alguma coisa de tu tá pedindo. Aham. Nesse sentido, assim, dessa intenção que o estudante tem ali de fazer com que ele coloque na inteligência artificial o trabalho que deveria ser dele, ser pensante, nesse sentido. Assim. Eu só vou fazer um link para ti para chegar nesse ponto, tá? Vou fazer uma caminhadinha assim. Mesmo quando alfabetizadora, eu sempre dizia que eu nunca tive uma linha só. Nossa escola trabalha com essa metodologia. Beleza. Na minha opinião, não existe nenhuma metodologia única em nada.
Em nada. Vai ter, sim, aquela criança que ainda vai se alfabetizar no bababibobubão, como nós fomos, como nossos pais foram. Vai ter, sim. Aquela que, como a mãe da gente dizia, vai dar o clique um dia. Vai ter? Vai ter. Vai ter aquela que vai conseguir fazer tudo no tempo certo? Vai ter. A gente sabe. E o que acontece? A gente vai tentando de todas as formas. E eu vejo que a tecnologia não é diferente. Outra coisa que eu sempre digo, aquilo que não tem remédio, remediado está. Ela está aí, nós não vamos fugir dela. Nós não temos como fugir. E eu acho que, mas o nosso aluno, ele não está preparado para a inteligência artificial. Mas nós muito menos. Para mim, o problema, enquanto escola, está na nossa falta de preparação para o uso da... Porque assim, vamos combinar uma coisa? Quando nós éramos jovenzinhas, nós estávamos na escola. E o professor de ciências dizia assim, Janaína, faça um trabalho sobre vitaminas. Eu pegava o ônibus, eu ia lá na biblioteca do centro de Canoas. Coitadinha de mim, não tinha xerox na máquina de... Na biblioteca não tinha xerox naquele tempo, né? Eu copiava e eu precisava ir 3 tardes lá. E eu copiava. Sim. Vários depois trechos. eu passava vários trechos. Recortar e colar. Ctrl+C, recortar e colar. Por Um pouco que mais que demorado. nós criticamos? Porque nós fizemos igual. Nós fazíamos igual. E agora a gente quer pregar uma moral de cueca. Então, a gente viu que era a condução. Porque existem trabalhos, existem atividades, seja em português ou em qualquer disciplina, que tu pede para que seja feito desse jeito. Olha bem, alguém dizer para ti, pesquise sobre. Gente, a gente vive num mundo que a gente tem o Google à nossa disposição para fazer isso. Então, eu preciso ser mais inteligente no meu pedido. E a inteligência artificial é a mesma coisa. Vão ter coisas que, conforme o jeito que tu peça na tua atividade, vai ser mais difícil. E eu ainda vou te dizer outra coisa. Quando eu chegava no 9º ano, e um aluno me dizia assim, eu dava um tema de redação para ele fazer, eu conheço o aluno. E daí eles me entregavam uma produção textual com palavras que eles não sabem nem o significado. Aquilo nunca vai fazer parte do vocabulário deles. Um ano de 9º ano, jamais. É óbvio que eles copiaram de algum lugar. Eu vou te ser bem sincera. Porque assim, lá eu fazia assim, hoje tu tem que me entregar, começar e terminar aqui. Beleza, eles não vão poder usar nenhum outro recurso. Não, hoje tu vai terminar em casa. Nossa, quando tinha que terminar em casa, vinha uma beleza no outro dia. Maravilhoso. Eu tô sabendo que aquela beleza foi copiada. Mas a gente não diz a vida toda. Quando tu for estudar, tu anota, tu copia o que tu tá estudando porque tu aprende. Então, quando ele copia uma produção textual boa, Aprendendo. alguma coisa ele está aprendendo. Ele está aprendendo um vocabulário melhor. E a que vem no ChatGPT, no Gemini agora, a estrutura está bem certinha, as palavras estão certinhas, a ortografia está bem certinha. E daí ele copia. Pelo menos ele está copiando bem certinho. Não é de todo inválido. Talvez para criação, para apropriação não seja, mas talvez alguma vez fazendo isso. Porque se tu mandar todas as vezes ele fazer em casa, tu tá pedindo que ele use a inteligência Com certeza. artificial de uma forma inadequada. Agora, se tu der um texto cheio de lacunas, né, uma atividade inteligente que faça com que ele use, beleza. É a mesma coisa. Eu tive uma professora na escola que dizia, eu detesto, eu bem quietinha, né? Porque eu cansei de usar isso. No 9º ano, inclusive. Porque eles vêm muito verdes ainda. Eles escreveram um pouquinho de cada tipo de texto, mas eles vêm muito verdes para o susto do texto dissertativo. Então, nas minhas primeiras aulas, eu fazia eles copiarem, eu dizia para eles que era um texto mágico, que é um texto com lacunas e que qualquer assunto se encaixa dentro dele. Só na conclusão que tu precisava pensar um pouco mais. Nossa, quando eu dava aquilo, eles achavam o máximo. Porque é um texto mesmo que tu encaixa e ele serve para tudo, porque ele tem ideias genéricas. Texto coringa. É um texto coringa, lacunado. E eles diziam assim, nossa, prof. Eu dizia assim para ele, vai lendo até ali que a ideia vai vir.
Lê até ali e a ideia vai vir. E tu volta e lê de novo, que na tua mente vai vir a ideia. Ou outras vezes eu dizia, primeiro nós vamos fazer o esqueletinho com as ideias perguntando porquês. Daí tu vai montar uma estruturazinha. Vamos fazendo junto, vamos fazendo junto. Se tu tiver o teu esqueleto, depois tu já tem meio caminho andado, tu vai escrevendo indo adiante. Eles gostavam muito. Eu tinha uma colega que dizia assim, nossa, porque é um absurdo o professor que trabalha. E eu bem quietinha, né? É um absurdo. É um absurdo. Mas daí eu notava que o que eles faziam? Eles usavam aquele texto lacunado. E era certo, gurias. Olha, assim, ó, 80% deles diziam assim, ali mais adiante, meio do ano, eles já diziam assim, e às vezes vocês vão rir. Eu obrigava a usar aquele texto. Tipo assim, Isso no nono ano, Jana? nono ano. Posso, professora, fazer o parágrafo diferente do... Não, não pode. Tem que botar as ideias dentro desse. Sabe por quê? Porque eu queria que, de uma certa forma, eles decorassem não as frases, a estrutura. Claro. Daí eles me diziam assim, daí daqui a pouco eu dizia assim, não, hoje façam assim, troquem todos os articuladores que tem dentro do texto. Articuladores, gente, são as palavrinhas que vão fazer ligações ali, mas por porém, né? Troquem os articuladores. Vamos botar hoje uma lista no quadro de articuladores e vamos trocar e vamos ver o que cabe em algum lugar. Gente, é automático, eles já sabem direitinho que se eu botar o mas no lugar do portanto, não vai rolar, porque tem Jana, funções diferentes. o quanto essa mesma atividade rendia no nono ano da pública para o nono ano da particular? Olha, eu acho que bem parecido. Eu não acho que modifique muito. Ai, Eu que não acho que bom. modifique muito, não. Eu acho que esta atividade específica rende muito bem. E o que eu vou dizer para vocês? Daí era o outro passo. Dá para a gente trocar o parágrafo e mudar? Dá. Dá para eu trocar o final, assim, não usar tanto aquela frase? Dá para trocar a ordem? Dá. A partir desse momento, é como se tu botou para voar. Tu colocou a criançada para voar. Eles já começam a ousar. É óbvio que vai ter aquele que se acomoda no, esse textinho aqui, eu nunca vou mudar nada dele. Vai. Mas esse textinho talvez seja útil para aquele aluno que tem uma grande dificuldade. Porque não adianta a gente mentir. Existe dificuldade e existe habilidade. Não é do nada que nós fomos para letras e não fomos para matemática. Não é do nada que o de matemática foi para matemática e não foi para letras. E a gente vê isso desde muito cedo. Eu não sei, eu fiz matemática e letras. Ai, parabéns! É que tu era muito boa. Não, mas eu desisti da matemática, Jana, não Viu? era para mim, não era para mim. Viu só? Vocês estão vendo? Ela tenta iludir. Eu vocês. tentei, Diversas não deu. Ela tenta iludir, mas Não ela deu. consegue. Mas a gente sabe que vai, a gente até pode não ter tido dificuldade na matemática, mas a gente tinha algum encantamento em outra área. E esse aluno que não tem um encantamento pela escrita, porque eu sempre digo assim, não adianta a gente trabalhar na mentira do mundo perfeito, que todos os nossos alunos da sala, eles vão ter que sair com muita habilidade da escrita no nono, no terceiro, e que eles vão gostar muito. Não vão. Vai ter aquele aluno que não gosta de fazer. Eu duvido que vocês não tenham áreas que vocês não gostassem. Eu duvido. Eu Não, duvido. e outra coisa, né, Jana, escrever é um processo muito doloroso, Muito. cansativo. Parece que o cérebro humano, na hora que sabe que tem que produzir uma escrita, já grita assim desesperadamente: tô com fome, quero ir no banheiro, tô com sono, qualquer coisa para não Pra ter que fugir daquilo ali, fazer né? aquilo, né? Então, isso acontece com a gente. Vai fazer um mestrado, um Exatamente. doutorado, uma pós em que tenha que produzir artigos incessantemente. Isso acontece com a gente também, né? Acontece com os estudantes. Com A grande certeza. questão aqui é em que maturidade que estamos, como tu disse, e a nossa avaliação aqui, que na discussão que a gente está propondo, que é eles estão saindo do nono ano aptos na questão da gramática, da ortografia, né, do amadurecimento de um posicionamento crítico argumentativo para fazer uma produção dessas. E ainda tem outra questão, né? A questão leitura
também ajuda, a falta de leitura também proporciona isso, porque a gente chegou no ponto do celular, da tecnologia, que eles leem muito, mas a gente, como eu falei no começo, a gente não sabe não, a gente sabe que não é o que a gente pretendia. Sim. Se não é a leitura pela leitura, porque Não. tu tá lendo qualquer legenda ali, tu tá lendo, né? Exatamente, né? Então, esse já é um fator. O fator das coisas fora do seu tempo. Dar o pronome oblíquo lá no terceiro, Aham. quarto ano. Sim. Aí o que acontece? Ele E chega tem no mesmo, nono. Jana, pronome Claro que oblíquo tem. no terceiro, quarto Tem. ano? No quarto ano tem pronomes. E daí eles trabalham essa nomenclatura. Para quê? O que isso agrega numa criança? O que isso agrega numa criança? Nada. Para mim, até o quinto ano, eles tinham que aprender as 4 operações, ler e escrever bastante. E depois a gente vai dar conta de todo o resto bem. Porque uma base boa vai adiante. Daí eles chegam no sexto, eles repetem o conteúdo do quinto, do sétimo, eles repetem o do sexto, e assim vai indo. E daí eles conseguem chegar no nono, saindo para o terceiro. Óbvio, gente, que ele não vai sair como entraram lá no sexto. Obviamente. Mas, assim, aquilo que a gente chama de preparação dos sonhos, não. Tem um lugar que está falhando. E tem alguém que não enxerga isso. Né? Existem pessoas nas organizações estruturais, assim, de currículos, que parece que não enxergam isso. Porque, assim, ó, tu lê ali na BNCC a habilidade. Mas quando tu vai lá na sala de aula e tu aplica, ou tu pega o livro, o exercício vem o mesmo. Uhum. Vem o mesmo. A mesma coisa. Quando eu pego uma produção textual e o aluno separa a sílaba, crie o N lá na outra linha, sa. E ele separou assim, eu sempre pergunto para ele quando eu devolvo a produção. Por quê? Isso no nono, primeiro, segundo, terceiro, seja o que for. Por quê que a gente aprende a separar a sílaba? Porque lá, no terceiro ano, a gente não erra a separação da sílaba no exercício. Separe as sílabas. Daí tu vai. Como é que tu separa a sílaba? Separa aí pra mim. Eu mando o aluno fazer. Daí ele faz criança. Tá, e por que aqui tu não separou? Porque o único motivo que tu tem na tua vida pra aprender separar a sílaba, aliás, os dois únicos, é por causa da acentuação, né? Por causa da acentuação, sílaba tônica ali. E para quando tu escreve um texto manualmente, porque hoje nem esse trabalho eles têm, que a tecnologia faz não precisa mais separar nada, né? Tu não Sim, precisa mais separar. automaticamente faz. Então, automaticamente é feito. Então, tu E só não é aprende. feito, né? Né? Só muda a distância entre as palavras, É, a isso aí. separação silábica não existe. Não é feita, ela não existe ali naquela situação. Mas tu vai ter que escrever manualmente. Então, o que eu noto ali, voltando na tua pergunta? Ele não chega preparado. Ele chega com a preparação dele fragmentada. Tá, mas então aí por falar nas fragmentações que existem, tá? Inclusive na questão, por exemplo, de corrigir uma criança ou um adolescente. Isso é uma incumbência somente do professor da língua portuguesa ou todos os demais deveriam vir junto nessa, corrigindo os textos junto? Com certeza. Porque a fragmentação ela é tão grande que a gente tem áreas de conhecimento. Mas quando chega na sala de aula, quando chega na escola, a área de conhecimento é dividida em gavetinhas. Português, literatura. Daí a outra área de conhecimento, história e geografia. E daí, quando tu entra para dar o teu período de aula, tu vê que o professor de geografia escreveu coisas erradas no quadro. Então, quer dizer, como é que ele vai corrigir o teu aluno, se nem ele, às vezes, sabe algumas coisas? Isso é impressionante, né? É impressionante. Não, e outra coisa, se tu pensar que o português permeia todas as outras disciplinas, e também que a matemática é uma linguagem tal e qual o português, só tu muda ali a questão, né, das letras por números, tu tem que interpretar todos os símbolos, tu tem que chegar a uma conclusão. E vou te dizer outra, eu, enquanto ministra da Educação, Olha! né, que nós falamos ali antes, seria leitura e escrita até o quinto ano e interpretação de texto. Isso. Porque a interpretação de texto é o principal para todas as disciplinas.
Para todas. E ela envolve a leitura e a escrita. E, Jana, isso é impressionante que, por exemplo, a gente analisa essas provas diagnósticas, nível Brasil ou um PISA ali, a gente vê que muitas questões, às vezes, são análises de gráfico. Com certeza. Muitas questões são leitura de uma tirinha, né? E o estudante de uma HQ, e ele não interpreta. E é o maior índice de erro em Enem e provas externas, sejam elas Exato. quais forem, são infográficos, tirinhas, como é que pode, né? Aí os alunos reclamam da Mafalda. Com certeza. Né? E daí, assim, ó, o aluno. Outra coisa que eu noto. E daí, todos os professores das outras áreas te apontam o dedo. Ai, ele errou porque ele não interpreta. O que que. Ai, não sei o que que vocês estão fazendo lá no português. Mas muitas vezes eles também não vão saber interpretar, porque quando ele não sabe interpretar, ele não sabe organizar a pergunta dele, que está mal elaborada. Tomem, professores. Viram? Vão aprender a formular melhor as suas Porque a gente, perguntas. exatamente, porque a gente pega muitas Puxão de provas em que dá a brecha para o aluno contestar a tua correção, porque a questão foi mal feita. A questão não foi Mal organizada elaborada. de uma forma correta. E isso também é um problema de leitura e de escrita. E a gente está lá cobrando do 9º ano. Então, voltando no 9º ano, ele chega fragmentado, ele chega ansioso, ele chega com a ansiedade do texto dissertativo, com a ansiedade do Enem. E tudo bem, a gente sabe que ele tem que passar por essa ansiedade também para não ser o alecrim dourado que nada, né? Geração que não aguenta nada. Sim. Também não é assim, né? Eles também têm que ter os puxões de orelha, tudo. Só que, é como eu disse, para mim as coisas estão mal organizadas. E que essa falta de organização propicia isso. E tá tão interiorizado no professor e no aluno que o professor das outras áreas cobra do professor de português. E o aluno só presta atenção em ortografia na aula de português. Isso acontece de Ai, mas eu escrevi mesmo. Brasil com letra minúscula, mas o que tem, professora, na aula de geografia? Por que que tu Gente, descontou se isso aqui é gramática? como assim? Como assim? É. Sabe? E daí, o que eu noto? Lá na escola, a gente tinha um trabalho de uns anos para cá. A gente fez uma parceria, que eu achei muito legal isso. A gente tinha uma parceria com um curso pré-vestibular. E todos os anos eu pedia para eles ofereceram esse serviço para a escola. Eles corrigiam uma produção textual por trimestre, né, 3 ao ano, daquelas que os meus alunos fizessem. Um dia, chegava lá, primeiro trimestre, um dia eu dizia, pessoal, hoje a gente vai fazer a produção textual, aquela que vai para o pessoal do cursinho pré-vestibular. Eles mandavam a proposta, eles mandavam a folha padronizada deles com as competências do Enem ali em cima. Era um simulado. Era um simulado. E eles podiam, porque ali era uma escola, eles não iam passar para o Enem. Podem vir para mim, vocês podem me perguntar, podem tirar dúvida, beleza. Ah, professora, olha se tá bom, corrige, olha, vê se a estrutura tá boa. E eu ficava ali dando aquela assessoria. Beleza. Isso ia para o pré-vestibular e eles devolviam para nós, feito por uma corretora de Enem. Corretora do cursinho que analisava dentro da proposta do Enem. E eles faziam isso no 1º, no 2º e no 3º ano do médio. E é nítido a evolução do aluno. Quem diz que o aluno não evolui, ele evolui sim. Ele evolui sim. Porque o que acontecia? Eu tinha uma grande preocupação, porque eu era professora deles, do 9º ao 3º. Quando eles chegavam no 3º, sabe aquela coisa assim, peguei a produção da Patrícia. Quando eu lia Patrícia, eu já sei a forma que ela escreve. Eu sei a letra dela, eu sei os erros que ela tem, eu sei onde é que ela é forte, onde é que ela é fraca. E daí, quando eu devolvo, santo de casa não faz milagre. Muitas vezes, quando eu devolvia com as minhas correções, eles, tá, mas aquela coisa. Agora, o professor do cursinho devolver. E o professor que não tem aquela visão, inclusive porque a gente se envolve emocionalmente com o aluno. Não é Nossa, uma a coisa Patrícia subjetiva. escrevia, ela sempre escreveu mal. Ele não sabe se ele sempre não escreveu conhece. mal, ele não conhece. Então, a gente via essa evolução. E isso também foi um trabalho de muita efetividade.
Porque eles começaram a guardar as produções e comparar de um trimestre para outro o que eles precisavam melhorar. Eles começaram a perceber que era no parágrafo de conclusão que eles têm a competência pior, com maior dificuldade, com notas piores. E eles começaram a entender como é que era essa questão da pontuação. Tu não pode cobrar de um aluno que não tenha o conhecimento do processo, na minha opinião. E esse conhecimento do processo eu fazia no nono. Eu levava as competências do Enem. Ah, mas era nono, não interessa. Ele tem que começar a se habituar com a nomenclatura de habilidade. O que que era competência 1, o que que era competência 2, que tu perde ponto de 40 em 40. E vou dizer outra, que isso também era uma coisa que por alguns professores são contestados e eu não concordo. A competência 1, ela vai na ortografia. Ela é uma competência, são 200 pontos. Se tu tirar 0, tu tem 800 pontos. E se tu tirar 800, tu tem um notão de Enem. Sim. Tu tem que tentar ser melhor? Óbvio. Tu ainda tem tudo que te facilite. Se tu entender o processo, que eu acho que é o que é o mais importante, aquele aluno vai entender que ele tem possibilidade de melhor. Sabe aquela coisa assim, ó? Se o erro for maior de ortografia, menor é o teu desconto. Se o erro é muito simples, maior é o teu desconto. Eles têm que entender isso para eles valorizarem, porque às vezes até é preguiça que eles escrevem. Vocês já notaram? Vocês nunca pegaram produção textual que tem escrito assim, vamos pegar uma palavra com... O aluno, parece que ele não quer errar, então ele se garante. Ele escreve casa com S e casa com Z. Daí eu pergunto, tá, só um pouquinho. Tu tá na dúvida se casa é com S ou se casa é com Z. Tu quer garantir que tu acerta pelo menos em um? Nossa, olha que eu nem vi na hora lá, porque quando eu escrevo eu não presto muita atenção, ou às vezes no telefone eu escrevo desse jeito. Isso é o que eu chamo preguiça. Agora, a partir do momento que ele entendeu que ele não pode ter mais esse erro bobo, ele vai tentar ganhar aquele pontinho do erro bobo. Então, eles têm que entender esse processo. Agora, se eu chegar lá e disser para ele que ele vai fazer um texto dissertativo argumentativo e que isso é para o Enem e que vai ser muito ruim, ele não entendeu o processo. Ele não entendeu o processo. Então, para mim, o caminho está em entender os processos, né? É uma parte. E há uma reorganização das priorizações. Para mim, a palavra é essa. Existem faltas de prioridade. Qual é a prioridade? Eu acho que enquanto a educação tivesse uma prioridade... Para o aluno ou para o professor? Para a organização curricular. Qual é a tua prioridade? Eu quero que o meu aluno... Porque isso não está claro. Eu não acredito que quem monte a estrutura curricular tenha tido isso claro na sua cabeça. Ou então eles não passaram isso para quem, por exemplo, monta os sistemas de ensino. Em alguma ponta tem uma dos falha. livros didáticos? Dos livros didáticos. Mas eles seguem a BNCC. Mas eles seguem a BNCC e montam a atividade do jeito que eles querem. E daí parece que as coisas não se conversam. Parece que eles não conhecem a realidade da sala de aula. Da sala de aula. Eles não conhecem a maturidade do aluno. Eles não fazem que eles não entendem que idade cerebral aquele aluno vai estar. Por isso que tem que ter essa flexibilidade com o uso dos materiais, né? Exatamente. A escola particular, isso é uma briga, porque tem pais que querem que todas as folhinhas do livro sejam utilizadas. Eles querem que a correção... Eu tinha, sabe? Na correção de produção textual, eu tinha umas coisas assim, ó. Essa produção textual eu não vou corrigir ortografia. E já teve paizinho lá na escola. Como que ela devolve a produção textual e não corrigiu a ortografia? Daí eu entregar. Não, pai, porque aqui, ó. É só uma competência que ele tem que ter. Nesta produção, eu estou valorizando, eu estou valorizando tal competência. Então, quer dizer... aí é que tá, Jana. Olha a que ponto a gente chega na desvalorização da figura do professor, em que um pai se sente no direito de chegar e cobrar a falta de correção, seja no 9º ano da redação ou no ensino médio, ou lá o pai-avô do 3º ano que chega para cobrar de um professor. Isso não pode ser assim. Eu fico muito indignada, porque aquele pai que vai lá cobrar aquela correção,
ele não vai no médico cobrar a letra feia que o médico escreveu pois pra ele. Então. E Ele ainda não nem vai. reclama, Nem vai lá né? no engenheiro Eu quando reclamo, acontece gente. Ele não vai no engenheiro quando o engenheiro diz a quantidade, e ele faz isso com o de matemática também. É. Quando o engenheiro erra a quantidade de material que tu tem que comprar para tua obra, Quem é que reclama? ninguém Ninguém reclama. O reclama. máximo que eles reclamam do tempo que perderam para comprar de novo. É. Mas ninguém questionou. Mas é Se que o ele sabia professor é uma matemática. pessoa muito fragilizada já, a É. figura do professor. Né? Todo Na mundo nossa pode tudo. sociedade, contra o professor pode tudo. E Pode. todo mundo sabe mais que o Que o professor. professor. Que metodologia? As pessoas sabem mais de metodologia que o próprio professor, que é formado naquilo. Às vezes os pais E pra chegam na aquilo, escola né? e dizem assim: esse negócio de ser alfabetizado agora com método fônico é um absurdo. Falamos método fônico. É um absurdo. Porque todos nós aprendemos com babebi bobu. Como que a escola. Mas, gente, quem é aquele pai na fila do pão É. para saber? Para Qual a saber metodologia? qual a metodologia? Porque muitas vezes eu tenho um objetivo na minha atividade. Claro. Eu claro tenho que um tu objetivo tem. na minha atividade. E ela tem que ser acreditada. Exatamente. Quando eu digo hoje eu não vou corrigir, eu quero que o aluno não foque tanto naquilo ali, eu quero que ele foque em outra coisa. Quando eu coloco elementos de coesão no quadro, eu quero que ele. Eu sei o que eu quero naquela atividade. E talvez o pai não saiba. Provavelmente o pai e a mãe não saibam. Mas eles têm que acreditarem naquilo ali. Uma das coisas que a gente tem aqui no podcast, que é um pouco disso, assim, do professor falando sobre as suas angústias, sobre as coisas que lhe incomodam, né? Ou apontando pra gente algum tema, algum assunto que seja relevante para essa discussão, é o momento do trombone. Tu conhece, Jana? Então, assim, Mais ou ó, menos. Vamos lá. ela não assistiu os podcasts, gente. Depois nós vamos cobrar da Jana de ela assistir os episódios Ah, eu vou e fazer tema. compartilhar com seus professores, agora que ela é supervisora, né? Olha, Pode deixar. depois de tanto tempo de sala de aula, quantos professores ela vai poder indicar para que se inscrevam no YouTube? Hoje eu vou botar no grupo da escola o link. Isso, e Já. pedir para se inscreverem, porque nossa meta é chegar nos 500, Jana. A gente Então, tá tá. com 247, se não me engano, e então Tá, nós pode deixar. chegaremos lá. Então, assim, ó, o trombone de hoje, ele foi enviado pelo Instagram, Thaís? Pelo Instagram, né? Pelo chat. Tá. E a gente não. Ele é anônimo sempre, a gente nunca diz quem é a pessoa, apesar de que a gente sabe quem é que tá mandando. Então, eu leio esse, né? Então vamos lá. Para a gente abrir para uma discussão breve, porém importante aqui. Sou professor de língua portuguesa do 9º ano e a cada dia sinto o peso da missão de preparar meus alunos para o ensino médio. Luto para que leiam as obras clássicas obrigatórias, aquelas que ampliam o pensamento, enriquecem o vocabulário e a visão de mundo. Organizo atividades criativas, crio debates e até trago trechos encenados para a sala de aula. Mas, quando pergunto quem leu o capítulo, vejo olhares vazios e respostas inconsistentes. A tecnologia que poderia ser aliada virou atalho. A inteligência artificial escreve por eles, o resumo pronto substitui o livro. O resultado é claro: dificuldade de articular ideias, pobreza de argumentos, frases curtas e superficiais. E eu me pergunto, como vamos entregar ao ensino médio jovens capazes de desenvolver redações complexas para vestibulares e até mesmo para a vida, sem nem mesmo o hábito da leitura, se nem mesmo o hábito da leitura conseguimos cultivar? Bom, primeiro, vou falar no trombone algumas coisas que eu já não concordo. Por exemplo, clássicos da literatura, para mim, eles não deveriam ser para Vamos sexto. cortar os clássicos. Mas é nono. Mas, olha, eu acho que os clássicos poderiam ficar para o ensino médio. Porém, agora a gente tem o privilégio também de ter os clássicos em HQs, né? Que eu gosto muito. Porque eles começam a se familiarizar com uma história um pouco mais atualizada. Até os clássicos infanto-juvenis, Jana. Eu gosto. Os clássicos infanto-juvenis, ok, estão dentro da idade deles. Mas os clássicos, assim, de literatura, como ele diz ali, que
ampliam horizontes. Nem sempre ele pode frustrar também, né? Nem sempre. Isso Tem é a uma questão da do uso maturidade da também desse maturidade. instrumento. O que tu vai pedir? A outra questão. O que ele falou da inteligência artificial? Ela é usada para fazer resumo. Se alguém mandar eu fazer o resumo, eu também vou usar a inteligência artificial se ela tiver ao meu dispor. Então, também é uma questão da condução da atividade. Tem outras atividades além do que fazer resumo. Se eu sei que tem resumos prontos, eu vou ler o resumo pronto. Então, quer dizer, eu vou ter que pensar em uma dinâmica de alguma coisa. A gente vai ter a receita para tudo? Não, se a gente tivesse, a gente não vivia estressado. Não é É verdade? verdade. Porque a gente precisa estar sempre em busca de uma coisa nova. E é isso que gera o nosso estresse. Mas, por outro lado, também é o que alivia o nosso estresse, né? Porque quando a gente traz uma coisa nova e a gente vê que dá certo, é o nosso up, né? Uhum. É o nosso up. Sim. Eu sou bem a... Eu sou a Poliana. A Poliana. Eu Voltou a sou- Poliana. A Poliana voltou. Eu sou a Poliana. Eu acho assim, eu acredito no aluno. Eu acho que eles melhoram. Eu não gosto do eu não gosto do aborrecente desse termo. Não Uhum. gosto. Assim como eu acho que a aula é uma condução, eu acho que a convivência também é uma condução. E eu acho que eles entendem muito claro que a pegada tem que ser mais firme numa idade, às vezes tu tem que ter uma linguagem com outro. E eu acho que é a mesma coisa, assim. Eu acho que tudo isso que estava ali no trombone se resume a dosar. A gente tem o sonho de que no 9º ano ele saia. O que é ele sair preparado? Porque ele vai ter mais 3 anos para se preparar. O que é ele sair preparado para o ensino médio? Será que a gente sonha que ele vai entrar no ano seguinte, em fevereiro, e que do 9º para o 1º ele vai vir escrevendo frases muito complexas? Não, eu vou ter que continuar dando as minhas doses homeopáticas e empurrando e instigando de alguma forma isso. Que a Porque transformação é um É processo, um né? processo. Uhum. Não vai ser do dia para a noite. Tá mais difícil? Tá, porque a gente tem um mundo muito atrativo fora da sala de aula. Ah, sim. Ele é muito atrativo. Gente, se a gente pensar até as questões de ansiedade. E tudo Sim. na vida deles agora é muito rápido. Isso é uma coisa que me preocupa também. Porque, olha bem, uma criança, agora enquanto supervisora, a gente vê muito isso. Uma criança de 1º e 2º ano, ela não tem saco para fazer atividade às vezes. Uma criança diz: "Ah, mas ele tem Aham. problema". Muito Não, demorado. é porque assim, ó, o TikTok é rápido. O TikTok é dinâmico. Os vídeos no YouTube, eles são rápidos também. A vida deles é muito rápida. Como é que tu quer que ele assista um filme de 2 horas? Como a gente vai trabalhar isso também, né? Isso também. Mas isso também é uma coisa para ser trabalhada com a Uhum. família. Sim. E essa condução da família reflete diretamente para a gente. E esse adolescente, se a criança com 6, 7 anos, ela já tem acesso a isso, que dirá um adolescente? Tudo naquele celular é mais atrativo do que a Uhum. gente. Essa competição a gente não pode ter. Nem. A gente não pode ter. A gente vai ter que criar aliados. Vocês viram como foi importante a gente ter a Jana aqui neste 9º ano. Olhem o que ela trouxe lá. Falou sobre a alfabetização, ou seja, ela fez uma costura com o primeiro episódio dessa trilogia sobre leitura e escrita. Já deu uma pescada lá no ensino médio que a gente vai. Nós iremos ver no próximo episódio. Foi quase uma Meu vingança Deus do agora. céu! É que assim, ó, gente, eu vou contar. A gente gravou o episódio 16 antes, então tá tudo aqui na nossa cabeça. Foi o mesmo erro que eu Foi. fiz quando a gente gravou o 11 e o 12. Que eu falei, esse problema é resolvido com aquela profissional do episódio que vocês vão ver. Que vocês vão ver. É mais ou menos por aí. Mas é bom, que Essa daí já foi deixa um muito- gostinho de quero mais, né? Muito No importante, próximo. Jana. Bah, A Jana fez toda a parte integral ponte. mesmo, assim, né? Enxergou lá no início, numa ponta, fez essa ponte, foi lá para o 3º ano. Isso é extremamente importante, porque assim, nós que estamos dentro da educação, a gente enxerga.
às vezes não enxerga, mas é pra gente enxergar, nós estamos ali dentro. Mas às vezes os pais, Jana, não enxergam. Não, claro Não que enxerga o não. desenvolvimento do seu filho. Mais uma vez foi falado neste programa a importância dos pais no desenvolvimento dos seus filhos, esse amparo que o pai pode dar, esse incentivo que os pais podem dar às suas crianças, né? É extremamente E importante. também da crença desses pais nos professores dos seus filhos. A gente Confiança. precisa desse apoio de vocês. A gente precisa. Porque não tem como tu ter a credibilidade de um trabalho se na própria família não se está dando a credibilidade. É, Então, e a gente vamos, precisa. vamos repetir, né? Os professores dos profissionais que nós temos por aí, vocês podem ter certeza, nós somos um dos profissionais que mais estudam. Com Os professores certeza. estudam o tempo inteiro, porque nós precisamos estar o tempo todo atualizados. Todo ano, as metodologias da educação vão trazer uma coisa diferente. Nós precisamos lidar com as diversas ferramentas que surgem, como a inteligência artificial, muitas vezes vindo contra um processo que a gente acredita, e aí a gente tem que Mediar. né? Então nós temos o tempo inteiro, nós estamos lutando a favor e contra, tentando que a gente tenha os resultados da melhor forma possível, né? E é importante demais que a sociedade, os pais, os próprios estudantes enxerguem o quanto os professores se entregam nessa profissão, né? Que não é fácil, a gente dá aula em pé, né? Abdicando de diversas coisas para ter a atenção do estudante, para a gente conseguir passar a mensagem e trazer e enxergar o aprendizado, que é um processo. Ele não é uma respiração que aconteceu e pronto, conseguimos. Não, ele é um processo, vai terminar lá no 3º ano e muitas vezes a gente ainda vê os resultados da educação em outros processos, em outras seleções, né? Então isso não E termina continua nunca. na universidade. e assim Exatamente, vai. exatamente. Bom, gente, nós estamos com o nosso tempo acabando, Esgotadíssimo. então eu preciso fazer aqui um momento bem bonitinho, que pela Ai, primeira olha vez só. a gente tem aqui no podcast, Profcast, um sorteio. Teremos um sorteio, mas Uau! apenas para os inscritos, de um livro. Ele foi. Tá aqui, aparece bem. Como falar em público, veja, para os profs que estão iniciando e que têm um certo receio de dar a sua aula, de como falar, ou então para qualquer um de vocês que precise falar em público, precise falar até na frente da família e às vezes não consegue. Esse Aquele livro é estudante que maravilhoso. Precisa não apresentar o desenrola na trabalho. frente da apresentação. Parece que a gente aqui não vai nem poder participar do sorteio, porque o nosso livro vai ser Como Parar de Falar em Público. Esse é o nosso. Vai vir outro livro. Daqui a pouco tá Nós vamos ter que chegando. falar pessoal. com o Vai escrever Isidoro. esse. Elas vão dar pra mim como ficar quieta em um podcast. Então, assim, Não. ó, a Livraria Cultural, além de retornar, retornou com tudo já, dando este livro para que a gente dê de mimo em um sorteio, em reconhecimento, e nosso muito obrigada aos inscritos. Então, inscreva-se que você também vai participar do sorteio. O sorteio vai acontecer no dia 24 de outubro, então até lá você tem tempo para se inscrever. Não vão se inscrever hoje. Quem não se inscreveu ainda, vai se Nós inscrever hoje. vamos dar se um inscreva de uma tempinho, vez. porque vai que não assistiu o episódio hoje, vai assistir amanhã. Hoje, no dia que ele está assistindo o episódio. Então, se inscreva hoje. É hoje. Mande para a família, para todo mundo se inscrever, tá? É um livro muito, muito bom e importante para todos os setores da vida. A gente precisa saber falar, se expressar. É o início da escrita, né? E sempre é o momento de aprender. Então tá. Toda Obrigada, hora é hora. Livraria Cultural. Jana, tuas palavras finais com o nosso agradecimento. Foi um episódio riquíssimo. Maravilhoso. Eu não sei nem te explicar, assim, ó. Ai, que bom. Tu foi fazendo check em todas as nossas perguntas. Olha, as nossas perguntas Foi foram incrível. liquidadas. Que bom. Então, tuas bom, palavras que bom. finais. Bom, o que eu vou dizer para vocês? Assim, primeiro, agradecer novamente o convite, né, de ter participado. Achei muito legal também. Vou dizer para vocês que eu sou uma professora há 27 anos, que nem eu falei, né? Na minha profissão, trabalhei até na mesma escola nesse período. E eu sempre digo assim, para mim,
a educação, ela é uma tríade. É a família, é o aluno e a escola com o professor como o elemento mais importante da escola, tirando o aluno, obviamente, que é o centro de tudo. Mas é o aluno, o professor e a família. Enquanto professora, sou uma professora muito feliz. Não me vejo fazendo outra coisa. Então, assim, se eu tivesse que falar para as 3 partes, seria que o aluno ele deveria aproveitar ao máximo possível esse momento, porque a educação assim, é uma coisa que a gente leva para a vida, e é uma frase clichê, mas é a mais pura verdade, né? Em todos os sentidos da vida da gente, ela é muito importante. Enquanto professora, eu ia dizer para todos os professores que estivessem ouvindo, a gente tem hora de começar e hora de terminar. A hora de terminar é a hora que a gente se tornou um professor amargurado, em que os desafios só nos trazem tristezas. Enquanto o desafio te trouxer uma coisa boa, mexer contigo, tá tudo bem. O momento da amargura é o momento de se aposentar. Ou trocar, procurar outro caminho, porque tu não pode adoecer e muito menos adoecer os outros. E para as famílias, o que eu podia dizer? As crianças, tu falaste muito bem, é tão importante essa participação da família na vida, essa estrutura da família, o condicionamento que eles enxerguem na família a importância da educação e que a família tenha confiança na escola. Mas eu vou dar uma palavrinha especial para os adolescentes, que eu acho assim que os pais não podem esquecer que quando eles entram no 6º ano, eles continuam sendo os filhos deles. Que não é o momento de ir na escola só para cobrar. E que em casa também não é um momento só de cobrar. É um momento que eles precisam de apoio. Porque a gente recebe pai na escola que diz assim pra gente: eu nem vou aí na escola, porque ele já é grande, ele tem que se virar e ser responsável por si. Não. Ele ainda precisa daquela família, ele ainda precisa ser ouvido, porque isso também faz parte do caminho da aprendizagem, da autoestima, da confiança que vai refletir no que tu escreve, da confiança que tu tem em ti mesmo, em te tornar um ser humano melhor. E tudo isso para mim se resume em que é muito mais importante do que só escrever. É muito importante. Escrever bem, estar preparado para o ensino médio é muito importante. Mas eu sempre disse, o meu objetivo na vida era profissional, era formar gente. Formar pessoas que são gente. Gente boa, gente alegre, gente do bem. E tudo isso se reflete na escrita, né? É um processo. Então, assim, até aqui eu acho que eu cumpri o meu papel. Quero continuar cumprindo, mas isso para mim é o mais importante. O papel foi cumprido. Até aqui foi cumprido. Eu tô bem tranquila, assim, a minha consciência realmente, gurias, é bem tranquila. Porque eu sempre disse, eu sempre cuidei isso. Eu detesto gente para baixo. Então, eu disse, o dia que eu incomodar, eu tenho que parar. Mas eu não ando incomodando muito. Eu ando bem rasteirinha, não ando incomodando muito. Quero ficar mais um pouco. Muito ainda. Muito obrigada, Jana, por ter Obrigada, vindo. Foi Eu que agradeço, maravilhoso te espero ouvir. ter contribuído. Às muito vezes, Aprendemos muito. às vezes que nem aluno, né? A gente fugiu do tema um pouco, assim, entrou em outras Foram áreas. boas fugidas. Foram Maravilhoso. fugidas que foram muito Foi um proveitosas. prazer. Adorei, gurias. Muito Muito obrigada pelo Jana. convite. Obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Tchau, gente. Obrigada.